Quando você não tem a noção do próprio valor, você não tem vida. Porque o teu suposto viver, ele é para provar o teu valor, ou ele é para reagir a estas situações de não valor, ele é para tentar sobreviver a esta lambança que você está vivendo. Ele não é a vida. Para que você possa viver, para que você possa usufruir da vida, você tem que ter uma estrutura interna. Porque a partir disso é quando você consegue oferecer o que você tem para o mundo. É como se você tivesse uma certa tranquilidade para poder se perguntar quem sou eu, o que eu quero, o que me dá vontade, o que cabe ou não cabe para mim, para onde eu vou, como eu me relaciono. Agora, quando você não tem este lugar interno, quando você não tem essa construção pessoal, então você não é hábil, você não é capaz de perguntar o que eu quero, porque você tem que fazer para atender expectativas. Você não consegue dizer: "Não, isso não cabe na minha vida", porque você está refém do que os outros possam pensar ou do que as coisas possam, do que pode acontecer. Então, você não tem o espaço interno para oferecer o que você realmente tem para o mundo, porque você está preocupado com o que as pessoas vão pensar, com o que elas vão achar, com quais vão ser os resultados, com o que vai acontecer ou não, entende? E neste sentido, a gente se atrapalha muito mais do que a gente imagina, porque a gente está tentando ser uma coisa que a gente não é. A gente está tentando ocupar um lugar que não cabe para nós. E isso é um sobreviver muito diferente do viver que todos nós almejamos. O viver que tem uma leveza, o viver que é permeado pelas escolhas conscientes, o viver que acontece de modo natural, por ser quem eu sou e por oferecer o que eu tenho para oferecer no mundo. Todos nós idealizamos esse tipo de vida, mas ela só é possível para aquele que é capaz de encontrar o próprio valor, de fundamentar-se no próprio valor. E quando eu digo encontrar, aqui nós já temos uma outra questão importante. O ego, ele é incapaz de dar o senso de próprio valor. Isso é importante você entender. Nessas discussões que a gente tem feito, né, ou que estão muito presentes na sociedade sobre o sentido de vida, a gente está achando que o ego ele pode sair atuando desgovernadamente para encontrar sentido de vida e que eu vou encontrar o sentido tendo filhos, que eu vou encontrar o sentido num trabalho, e aí você atira para todos os lados, mas isso não traz sentido de vida. Primeiro por quê? Porque o ego ele se constrói na relação com o mundo externo. Então, o que você supõe que seria sentido de vida vai ser sentido egóico, vai ser a partir do que as pessoas pensam, do que elas acham, do que este nosso mundo egóico valoriza. Isso não é um verdadeiro sentido de vida, é um sentido que o mundo está atribuindo. E segundo, né, nós precisamos entender que o sentido de vida é algo de dentro para fora. Ele é algo do divino, do self, do direcionamento interior. E por ele ser este movimento de dentro para fora, o que o ego precisa fazer é ouvir o mundo interno. Essa é a grande tarefa do ego. É conseguir se voltar para o mundo interno para entender o que é o meu sentido, para entender quem que eu sou, para entender qual é o meu lugar no mundo. Isso é que vai te dar sentido de vida. Quando eu interpreto o que a vida me deu como uma recompensa, eu vou usufruir desse negócio, eu vou me deleitar, eu vou inclusive me exibir. É, de fato, eu sou maravilhoso, né? Eu sou fantástico. Eu então me coloco neste lugar de quem é um privilegiado, né? Eu odeio esta palavra em termos de parece que algumas pessoas ganham mais do que as outras da vida, né? De Deus, eu me sinto um privilegiado. Não. Se a vida está te oferecendo tanto,
Vai parar para pensar o porquê que a vida está te oferecendo tanto. Não é porque você é bonzinho, não é porque você é privilegiado, não é porque você é um amor para Deus, para a vida ou para qualquer coisa, né? Tem um sentido para tudo isso. Do mesmo jeito que pessoas passando por dificuldades também tem um sentido, um aprendizado. A vida não é uma roda de jogo que vai dar algumas coisas para alguns, tirar algumas coisas do outro por obra do acaso. Existe um sentido para tudo isso, né? Então, quando você interpreta estas coisas que a vida te traz como uma recompensa, você precisa apenas usufruir. Você pode se exibir, você pode se divertir com isso, você pode usar isso para diminuir as outras pessoas, você pode usar isso para se promover, você pode usar isso para 10.000 coisas. Porque você está sendo recompensado por alguma coisa, o que não é verdade. Da mesma forma, o oposto, que é o castigo, ele também não é uma verdade. Então, eu vivo como um castigo, como se eu tivesse feito algo errado. Eu não sou bom o suficiente, eu não tenho o que oferecer para o mundo, eu estou sempre falhando, eu sou uma pessoa menos, eu sou pior, eu tenho problemas. E neste sentido, eu me diminuo e me coloco num lugar de submissão, de punição e de constrangimento, que também não é verdadeiro. Consegue entendendo, a partir desses exemplos que eu estou te dando, o como você se relaciona com o que a vida te oferece? Se você tem mais dinheiro, por exemplo, você pode olhar isso como uma recompensa, né? Se você teve boas escolas, você pode olhar isso como uma recompensa. Se você teve pessoas que estavam o tempo inteiro te elogiando ou te dando suporte para você se desenvolver, você pode pensar isso como uma recompensa. E aí, você é maravilhoso. Você é o merecedor de todas essas coisas e cabe a você usufruir. E o outro que não tem, ele não merece. O outro que não tem, ele tem problemas. É por isso que ele está nessa situação, né? Talvez lá no fundinho mexe, 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 a gente vai pensar, tem mesmo é que se ferrar. Olha como que se comporta, sem perceber tudo isso que a vida me ofereceu. Ou o contrário, quando eu estou nesse lugar de castigo e quando a vida me traz algo especial, eu não consigo nem usufruir. Eu não acredito que é para mim, porque o meu lugar é este lugar de punição. É este lugar de quem é o equivocado, de quem é o problemático, de quem não merece, de quem não pode usufruir, de quem tem que se esconder, né? Então, talvez o sujeito da recompensa, ele se exibe, o sujeito do castigo, ele se esconde, porque esse aqui se acha mais e esse aqui se acha menos, mas são somente formas de interpretar e de lidar com aquilo que a vida me ofereceu. O que a sociedade oferece não pode ser visto nem como verdade e nem como mentira. Por quê? Porque se você vê como verdade, você toma aquilo como adequado, como justo, como correto e está preso a isso por esta similaridade. E tudo que a vida trouxer de diferente, você vai tentar rejeitar para manter esta ideia de que isto é uma verdade. Então, às vezes, você vai estar, sei lá, cansado, não está disponível, não está disposto, não quer fazer isso, não quer oferecer, mas te obriga. E vai trabalhar mais do que poderia, vai se impor mais do que poderia, até fazer um AVC, até ter uma síndrome de burnout, até você ter algum problema. Por quê? Porque você queria se manter naquele lugar de quem é acima da média, de quem faz, porque você acredita que aquilo ali era uma verdade e você tem que estar atestando a verdade o tempo inteiro. Mas, se você pensa o contrário, que aquilo é uma mentira, você também está preso àquilo ali pela oposição. O que que isso quer dizer? Que você vai ter que provar o contrário. Não coloque nada em termos de valor como verdade ou como mentira, como melhor ou como pior, apenas como construções. A única coisa que define o teu valor é o teu mundo interno. É quem você realmente é. É isso que define o teu valor. Então,
Quando você não tem clareza dos teus próprios limites, você não consegue ouvir o que o outro tem para trazer e que pode te acrescentar. Quando você não tem clareza do teu próprio valor, você não consegue acolher o que o outro te traz, e aí a gente está nessa lambança, né? Estas feridas que todos nós temos e que não aprendemos a suportar. E aí é o que eu digo, a gente fica tentando provar o próprio valor, e aí fica uma dica em especial, né, para o pessoal mais extrovertido. Quando você não tem clareza do próprio valor e você fica tentando provar, você vai ter uma super atuação, né? Você vai produzir muito, você vai fazer muito, você vai ser elogiado e reconhecida por muitas pessoas. Mas lá, o que vai ficando para trás é as tuas imposições, o teu comportamento egoísta, as tuas posturas agressivas, porque para você provar em relação às tuas feridas, você tem que passar por cima de muita gente. Você vai ter os resultados que você quer. Você vai provar o que você está querendo provar, mas ao mesmo tempo deixando um campo de desgraçados lá para trás. E no fim das contas, quando você para de fazer isso, você já não está mais provando e sofre a ausência de tudo isso porque o valor não veio de dentro. O oposto também, ele é verdade, né? Quando você está sendo tomado por estas tuas feridas, então você se coloca no lugar do miserável. Você coloca no lugar da vítima, daquele que não tem nada para oferecer para o mundo, daquele que não tem importância. E isso é um lugar extremamente destrutivo, tão destrutivo quanto aquele que acha muito importante. Porque quando você não enxerga a importância que você tem, você não se enxerga como parte da sociedade. Você não enxerga que a tua presença é importante. Você não enxerga o que você pode acrescentar aos outros. Você não enxerga a diferença que você faz nas vidas. Você, nesse lugar de miserável, você se coloca só como quem tem que receber, só como quem tem que ser beneficiado, não por um puro egoísmo, né? Mas porque você de fato não enxerga o teu valor e o teu lugar no mundo. Então, a lógica, ela tem a ver com reconhecer o próprio valor, com o desenvolvimento do potencial. E neste sentido, nós nos consolidamos como seres humanos. Nós consolidamos o nosso próprio valor. Nós estamos mais presentes no mundo e aí as coisas vão se desenrolar.